Nossas crianças são demais. Agora vamos ao momento, o nosso Mulher em Foco com a Maju. Bom dia, gente. Segundamos juntinhos aqui no Paraná Notícias, né? E segunda-feira pós-feriado é sempre uma dureza. Vou confessar para vocês, viu, gente? Uma folguinha em casa já deixa a gente mais preguiçosa durante a semana, viu? E olha só, hoje o bate-papo é para você que quer aprender a como calibrar as suas emoções. Eu confesso, estava falando com a Silvana agora há pouco, eu sempre tive muitas dificuldades de lidar com as emoções. E agora eu tenho um livro que vai me ensinar como calibrar e a lidar com as emoções. Para conversar com vocês hoje, a nossa querida Silvana Barros. Bom dia, Silvana. Bom dia, Maju. Obrigada pelo convite. Silvana, que prazer ter você com a gente para um assunto tão importante como esse, né? A gente fala tanto de saúde mental, de emoção, de como lidar com as emoções e o autoconhecimento. Diz para o pessoal que está em casa assistindo como que veio a ideia de escrever esse livro, em que momento da sua vida você o escreveu? Maju, a vontade de escrever um livro era sempre grande, né? E eu não sabia por onde começar. Até que, depois de várias situações aí sobrevivendo às emoções, né, e muito estudo. Na pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar online, fazendo algumas lives com meditação, montando alguns grupos de WhatsApp, onde eu conduzia as pessoas a praticarem o que está ali no livro. Diante disso, eu tive alguns depoimentos que que atestaram, né? Comprovaram que aquele método realmente tinha um efeito positivo, bacana, e fazia a diferença naquele momento. E aí esse método se tornou um livro, né, para que mais pessoas possam ter acesso. Se você praticar um pouquinho do que está aí no dia a dia, já vai fazer toda a diferença aí no gerenciamento das emoções. A gente vê numa sociedade que a gente está tão corrida, né, com tantos transtornos que a gente tem agora na área mental, psicológicos, né, com esgotamento, crises de ansiedade, de depressão, e muitas vezes isso vai acontecendo porque a gente não consegue lidar com as emoções do dia a dia, com todas as dificuldades que nós temos, né? Então é importante a gente ter um manual para poder aprender a lidar com isso. E para quem está assistindo a gente aqui, como que a gente faz para lidar com isso? A gente aprender esse autoconhecimento nosso. Silvana, o que você indica como um primeiro passo para nós? Mas, Jô, eu acredito que o maior desafio é a gente se conhecer, se aceitar e ter aí o controle, né, das nossas situações. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo, julgar, querer ajudar alguém. E na hora de se ajudar, a gente busca ajuda, não é mesmo? Então, assim, o Calibrando as Emoções, que é o Cuide de Você em primeiro lugar, ele tem assim a ideia de te mostrar que na simplicidade da vida, dos movimentos que você faz perante a vida, é que está a grande ajuda. Então, se a gente buscar entender qual é a nossa respiração naquele dia, quais são os pensamentos que estão predominando, né, para a gente fazer uma autoanálise no final do dia e entender, né, como foi que eu agi, por que eu reagi, né? Então, assim, esses movimentos, né, que eu coloco aí no livro são essenciais para que a gente consiga aí calibrar, né, e não sair muito do eixo. Acho legal você comentar sobre isso, porque a vida, parece que a gente está numa constante busca. Então, quando a gente está sempre no desejo de ter algo, de conseguir algo, então a gente sempre conquista aquilo e parece que a gente esquece, até a gente despertar um outro desejo. Então, a vida acaba se tornando uma grande corrida atrás de algo, né, que a gente nunca alcança, porque a gente sempre vai encontrar um outro Sim, desejo. Maju, e isso acontece porque a gente vive num movimento de descontentamento. E quando a gente acha o contentamento na nossa vida, a gente consegue viver mais plenamente o hoje, né, sem pensar muito no que pode ser que aconteça aí no futuro. Isso se o futuro chegar. Então, mais feliz daquele que consegue contemplar o seu presente com mais intensidade, com mais verdade, acoplando todas as suas energias ali, né? Porque quando você está inteira num projeto, numa situação, ao cuidar de uma criança, ao se cuidar, né, ao se prestar para o seu trabalho, mais verdade, mais brilho teu estará ali naquele momento, né?
A gente precisa aprender a curtir o processo. Parece que a gente Sim, sempre está exatamente. correndo em busca de algo e nunca está curtindo o processo. E, Silvana, eu queria pedir uma dica agora, um spoiler do livro aqui, viu? Quando a gente fala sobre abstração, o que é o abstrair? Porque a gente acaba vivendo o dia recebendo uma enxurrada de informação positiva, negativa, lidando com emoções a todo momento, muitas positivas e muitas negativas. Como a gente faz para abstrair? E o que é essa abstração que você traz no manual para a gente no livro? Isso mesmo, Manjo, a abstração é aquilo que eu consigo exercitar no dia a dia para filtrar as informações que chegam até mim, para filtrar os acontecimentos externos e internos. Porque se a gente levar tudo a ferro e fogo, a vida realmente vai ficar muito difícil. Então, quando eu consigo abstrair, eu consigo filtrar e me posicionar naquilo que realmente me compete. Eu consigo realmente me posicionar e ocupar só aquilo que me pertence, sem grandes ocupações. Então, quando eu consigo abstrair tudo que está à minha volta, eu consigo entender melhor o que se passa aqui dentro e aí eu consigo, então, agir com um pouco mais de ponderamento, mais sabedoria. Bacana. Inteligência emocional, eu acho que é a arma do século, né? Quem ainda não está preocupado com isso, então comece a se preocupar hoje. E vai cuidar de si, vai cuidar das suas emoções, da sua mente. Se preocupe mais com o que você anda assistindo, ouvindo, lendo, com quem você anda conversando. Faça esse filtro, analise bem, para ter mais qualidade aí na sua vida. E outra, se é uma habilidade, pode ser aprendida. Então, você pode aprender a lidar e calibrar as suas emoções. Exatamente. E, para isso, você tem um manual prático aqui, que é o livro da Silvana. Silvana, quem quiser encontrar você ou o livro, te acha como? Pode me chamar ali no Instagram, no silvana.tbarros, e eu falo com você no direct. Será um prazer. Silvana, muito obrigada. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. E olha, vamos aprender a calibrar as emoções, viu? Porque se nós temos algo para desenvolvermos em nós mesmos, é o nosso autoconhecimento e aprender a lidar com nossas emoções do dia a dia, viu? Muito obrigada, gratidão. Carlinhos, é com você.